pessoal! Bom dia, bom domingo. E hoje se comemora o Dia dos Pais, uma data muito especial. E eu tô trazendo uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. E não é só para você que é pai, né? Especialmente para você que é pai, mas você também que é mãe e que às vezes tem a função de mãe e pai numa casa, para você que é vó ou vô e fazem um papel de pais. Essa mensagem é para toda a família. E eu sei que assim como Deus ele falou no meu coração, ele vai falar no coração de vocês, aonde vocês estiverem, na sua casa, ou trabalhando, ou no almoço do Dia dos Pais. Tire um tempinho e que Deus fale no seu coração através dessa mensagem. E falando de pais, né, eu me lembro que quando eu era pequena, eu sempre esperava ansiosamente para a chegada do meu pai, que passava o dia todo trabalhando. Meu pai nunca foi de chegar com presentes, mas ele tinha presença. Então, quando ele chegava, ele sempre tirava um tempinho para brincar comigo e eu ficava naquela expectativa dele chegar em casa para ter aquele momento de brincadeira. A minha mãe também, eu me lembro que quando ela saía de casa, e ela sempre trazia alguma coisa. A minha mãe sempre foi de trazer algo e ela trazia sempre um chocolate ou um brinquedo, então eu ficava esperando na expectativa o que a minha mãe ia trazer para casa. E o tema dessa reflexão é exatamente isso: o que você tem levado para sua casa? O que nós temos levado para nossa casa? Muitas vezes você que é pai, você que é mãe, passa o dia inteiro trabalhando e no trabalho tem vários conflitos, vários problemas que você tem que resolver durante o dia. Você chega em casa super cansado. E quando chega em casa, os que têm filhos, os filhos querem brincar, os filhos querem curtir. Muitas vezes você tá tão cansado que você se senta no sofá ou fica no quarto e a gente passa horas e horas no WhatsApp ou então jogando e a gente se esquece de dar presença, se esquece de dar amor, a gente não tem paciência. E é isso que eu queria perguntar: o que é que nós temos levado para nossa casa? O que é que tem entregado para os seus filhos? Será que em vez de amor e de carinho, você tem levado para dentro da sua casa amargura, murmuração, tristeza? Em vez de presença, vocês têm dado ausência quando você está dentro da sua casa? Que nós possamos refletir hoje o que eu tenho levado para dentro da minha casa. E tem uma história muito importante, que edificou muito a minha vida em várias situações, e também tem uma mensagem muito importante para o Dia dos Pais, que é um pai na Bíblia que se chamava Jairo. Ele era chefe da sinagoga e eu queria ler o texto que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo do 40 ao 51. Vamos lá, Lucas, capítulo 8, do versículo 40, vou começar do 40, que diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Primeiro, esse versículo que diz que esse chefe da sinagoga, ele estava numa situação muito ruim da sua vida. Sua filha única estava quase a morrer. Então, ele estava passando uma situação muito ruim. E eu não sei qual é a situação que você está passando hoje na sua casa. Eu não sei se você tem um filho que está enfermo. Eu não sei como é que você, como pai, está vivendo hoje. Talvez você esteja desempregado, preocupado com as contas que vão surgir, preocupado com essa pandemia. Eu não sei, você que é mãe e pai, como é que está a sua vida, como é que está a sua casa, qual é o grau de dificuldade que você está vivendo. E eu sei que Jairo estava passando por uma dificuldade muito grande, porque você vê um filho, a sua única filha, à beira da morte, é desesperador. Só que Jairo, ele sabia quem era Jesus. Jairo conhecia quem era Jesus e ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chegou até Jesus, Jairo simplesmente se ajoelhou, se prostrou. Em algumas outras passagens, em alguns outros evangelhos, diz que ele o adorou. Quando ele viu Jesus, ele o adorou. E ele suplicou pela vida da sua filha. Ele pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Eu não sei, meu irmão, como eu falei,
o que é que você está passando na sua casa. Mas hoje eu te convido para que você possa chamar, para que você possa adorar, para que você possa clamar ao Senhor, para que Ele possa fazer parte da sua vida e para que Ele possa fazer parte da sua casa. Talvez você tenha já desistido, sabe? Acredita assim, eu não sou bom pai mesmo, eu não sei como agir, eu não consigo mais porque eu sou mãe e pai, tá muito pesado para mim, eu não consigo mais com essa situação. Mas eu digo uma coisa para você: adore ao Senhor, clame ao Senhor e convide para Ele entrar em sua casa, porque isso vai fazer toda a diferença, assim como teve diferença na vida de Jairo. E se a gente for pensar, antes de Jesus entrar na casa de Jairo, houve outro fato, aconteceu outra história. E se a gente for ler no verso 43 ao 48, tem a cura de uma mulher enferma. Eu sei que os irmãos já viram essa mensagem várias vezes e eu vou só explicar um pouco o que aconteceu. Quando Jairo chegou para Jesus e disse para ele, adorou, suplicou para que ele fosse até a sua casa, no meio disso a multidão ia se aglomerando, as pessoas já conheciam, ouviam falar sobre Jesus, sobre os grandes milagres que Jesus já tinha feito, e aquelas pessoas iam atrás de cura, atrás de ver Jesus, muitos curiosos. Então, assim, tinha uma multidão ao redor de Jesus. E Jairo estava levando Jesus até a sua casa quando apareceu uma mulher que estava enferma há 12 anos com hemorragia. Essa mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e nada resolvia o seu problema. E naquele meio daquela multidão, aquela mulher tocou com fé. E através dela tocar na orla de Jesus, ela foi curada. Jesus parou e perguntou: quem o tocou? Porque aquela mulher tinha tocado ele de uma forma diferente. Mesmo com a multidão apertando ele, ele sentiu que saiu o poder dele através daquele toque. Porque aquele toque não foi somente um toque, aquele foi um toque de esperança. Aquele toque foi cheio de fé. E aquele toque curou aquela mulher. Mas eu quero falar sobre Jairo, né? Já pensou nessa situação? Você vendo que o seu filho está prestes a morrer, que ele tem poucas horas de vida, e como a sua única esperança, você vai atrás de alguém que pode resolver o seu problema. E quando você chega àquela pessoa, você vê aquela multidão, muitas pessoas indo até aquela pessoa, e Jairo vindo aquele milagre acontecer. Talvez ele pudesse olhar para um lado e dizer assim: poxa, eu realmente estou no lugar certo. Ele acabou de curar uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia que nenhum médico tinha curado. E somente ela tocou nele, na sua orla, suas vestes, e foi curada. Então, eu estou no lugar certo, eu estou levando a pessoa certa para minha casa. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha pressa, desânimo, preocupação em saber se dava tempo de Jesus curar a filha dele, né? Se dava tempo ele chegar até Jesus. O que é que isso me traz? Até essa mensagem. Às vezes nós estamos com um problema tão difícil na nossa vida, com tanta preocupação. Às vezes nós estamos frustrados, às vezes a gente planeja uma coisa e acontece outra, às vezes sem a gente menos esperar, acontece uma coisa dentro da nossa casa, acontece uma enfermidade, perde um emprego, ou você perde um ente querido, você fica sem saber o que fazer, você fica triste e você vai procurar Jesus, mas aí você começa a ver os milagres dos seus irmãos, você começa a ver que uma pessoa lá da igreja foi curada, você começa a ver que um irmão que estava desempregado conseguiu um emprego. Você começa a ver que um filho que já estava perdido nas drogas encontrou Jesus e mudou a sua vida. E isso é um motivo de te dar esperança, de te dar um renovo, de dizer: essa pessoa foi capaz de acontecer isso tudo na vida do meu irmão, Jesus pode fazer na minha vida também. Só que muitas vezes nós estamos tão amargos, nós estamos tão tristes, tão desanimados, que em vez de a gente olhar por esse lado, a gente olha e começa a murmurar e dizer: só na minha vida que não acontece. Só não acontece coisas boas do meu lado. Eu nunca consigo. Todo mundo consegue e eu não consigo. Nunca vai chegar a minha vez. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer nesse deserto. E a gente começa a ficar cada vez mais para baixo, cada vez mais triste. E aquilo que podia te dar esperança começa a te dar desânimo. E o diabo, ele tem lançado muito isso. Aquilo que era para ser uma coisa de alegria e de você se alegrar com seus irmãos e de trazer a esperança, é aquilo que te deixa mais para baixo também.
E Jairo, ele estava com pressa. E nisso aconteceu outro fato, né? Mas eu queria que você pensasse nisso. Não deixe que a falta de fé, que a falta de esperança deixe você de levar a Jesus. Talvez Jairo, naquele momento, estava triste, preocupado com a hora, preocupado que a filha dele já teria morrido, mas mesmo assim ele não deixou de levar a Jesus. Não deixe que a sua falta de fé, não deixe que a sua falta de esperança deixe você levar Jesus para sua casa. Vamos ler agora o verso 49 e 50. No verso 49 e 50 diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. E eu queria que vocês, irmãos, prestassem atenção nisso, né? E tudo no meio do caminho, ele já com toda essa angústia, chegou uma pessoa da sua casa, que estava na sua casa, não sei, na Bíblia não tem dizendo, mas possivelmente um amigo muito próximo, ou então um familiar, chega até ele e diz assim: olha, não adianta mais, sua filha já morreu, pare de incomodar o mestre, entendeu? Porque a sua situação não vai ser resolvida, sua filha já está morta. Já pensou o impacto de um pai ao ouvir isso? Ao ouvir que a sua filha já tinha morrido, ao ouvir que as suas esperanças já tinham acabado. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: não temas, crê somente. Quantas vezes você tem ouvido coisas ruins das pessoas da sua própria casa, que não tem jeito, que você não é um bom pai, ou então que você não vai dar conta porque você não tem um marido, porque seu marido deixou você estar sozinha, porque você perdeu seu marido e você está sozinho sendo pai e mãe. Quantas vezes você tem ouvido isso, que você não vai dar conta, que já não tem mais jeito, e você até que é jovem, que ainda não casou, que quantas vezes você já ouviu: ai, você não tem mais jeito, você não dá pra nada. Quantas vezes você já ouviu isso, até de pessoas que você ama e tudo mais? Deus, Jesus, ele olha pra você e diz assim: não temas, crê somente, se sujeitar no controle da situação, mesmo que pareça ser impossível, mesmo que pareça que já tenha acabado todas as alternativas, o Senhor está no controle de tudo. E ele diz: não temas, crê somente, não deixe que outras pessoas ou as circunstâncias impeçam de você levar Jesus para sua casa. E eu queria que vocês lessem agora comigo o verso 51 e 56. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chorais, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entrando ele, tornando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te, volta-te o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. A gente vê aqui o milagre, né? O milagre que aconteceu. Mas eu queria que vocês prestassem atenção. Existia um grupo de pessoas lá chorando pela morte da menina. Quando Jesus chegou e falou que, olha, não fiqueis assim, sua filha só dorme. Só dorme. As pessoas começaram a rir daquilo que parecia ser impossível, né? Realizar. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser a sua morte, Jesus vai mudar a sua sorte, como tem dizendo um louvor. Jesus, ele pode transformar situações em que ninguém mais acredita. Jesus pode transformar coisas que ninguém mais acha que é capaz. Jesus pode transformar pessoas que riam de você, que disseram que você não ia ser um bom pai, pessoas que disseram que você não ia ter jeito. Jesus transforma tudo isso. E mesmo aquelas pessoas que estavam chorando, mas que depois desacreditaram e riram, porque não acreditaram que Jesus tinha condições para trazer aquela menina à vida, o Senhor mostrou que quando ele está na casa, a morte se transforma em vida e ele dá vida em abundância, porque o nosso Deus é tremendo. Ele transforma morte em vida. E eu queria, para terminar, eu queria deixar um versículo para você, que pode estar olhando para mim dizendo assim: ah, mas hoje é um dia muito triste para mim, porque o meu pai morreu, porque
eu nunca tive um pai, eu fui abandonado na minha infância, eu sinto a falta de um pai, mas que eu nunca soube o que é ter um pai dentro de casa, eu tenho um pai muito ausente, talvez você tenha olhado esse vídeo e você tenha ficado tristecido por isso, e lembrar que é o dia dos pais, lembrar que você não está com seu pai, mas eu quero deixar um versículo para você que se encontra em Isaías 49:15, que diz que mesmo que uma mãe pode, em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe que amamenta esquecer seu filho de colo? Mas mesmo assim, se essa mãe se esquecer, eu não esquecerei de ti. O Senhor não esquece de você. Mesmo que o seu pai tenha lhe abandonado, mesmo que sua mãe tenha lhe abandonado, mesmo que você tenha sofrido algum abandono no seu lar, mesmo que o seu pai tenha biológico, seu pai da terra tenha morrido, eu vou dizer, e você se sinta só abandonado, o Senhor é o seu pai e ele diz: eu jamais te esquecerei de ti. O Senhor está contigo aonde você for. Você não está órfão. Você não é órfão. Você tem um pai todo-poderoso, um pai amoroso, um pai que foi capaz de deixar toda a sua glória para vir na terra, sofrer suas dores, sofrer as suas angústias, para mostrar o seu amor, para te dar a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado dele. Esse pai te ama de maneira incondicional. Você é amado, você é incrível, você é especial, você não está sozinho. E assim como Jairo levou Jesus para sua casa e ali trouxe vida e salvação, eu queria que você visse esse seu pai, Pai Jesus, dentro da sua casa nesse momento. E que você pedisse para ele lhe abraçar e tirar do seu coração toda dor, toda tristeza, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de abandono. Jesus pode preencher com amor, com esperança, com vida. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Sinta o abraço desse Pai, aonde você estiver, sinta abençoado, porque Ele viva e reina eternamente, e Ele pode viver dentro da sua casa, Ele pode viver dentro do seu coração. Traga hoje Jesus para dentro da sua casa, traga hoje para Jesus dentro do seu coração e transforme morte em vida. Um beijo a todos e até mais.